Nesse período que eu fiquei aqui visitando, trabalhando nos Estados Unidos, eu vi que em uma semana de trabalho aqui era o que eu ganhava um mês no Brasil. Aí o mindset começou a mudar, mudou chavinha aqui dentro. Relacionado a essa virada de chave, o que fez você avançar? Fiquei 8 anos sem entender que tinha um espaço maior para expandir, para explorar. A gente se contentar com pouco, sabendo que tem um mundo aí para desbravar. E a gente leu a parábola dos talentos. E aquilo ali bateu em mim, assim, de um jeito, quando eu li, e veio aquela vozinha assim, falando assim, o que você tá fazendo com seu talento? E eu saí dali, eu falei, caraca, eu estou enterrando a minha moeda. Porque quando a gente tem autorresponsabilidade, a gente entende que o que eu vivo hoje é única e exclusivamente consequência das minhas escolhas, e ponto. Uau! Eu ia esbarrar em muito mais coisa, eu esbarrei em muita coisa. Se você aprende a montar processos, você pode abrir qualquer empresa. Um dia eu decidi fechar minha empresa de limpeza, vender minha empresa de limpeza e montar qualquer outra coisa, eu sei montar. Eu sei começar uma empresa do zero. Essa evolução da Mari, desse 1 ano pra cá, vocês vão ver como que é incrível. De tudo que a gente conversar aqui, se for pra ficar só uma coisa, que fique isso. E aí, tudo bem com você? Olha a gente aqui de novo. Mais uma temporada, segunda temporada do Soul Flow. Primeiro episódio. E hoje a gente tem uma convidada extraordinária. Ela participou da primeira temporada com a gente, do primeiro episódio também. E aí, a gente resolveu trazer ela para saber um pouco mais o que aconteceu durante esse 1 ano. Muita coisa nova ela vai trazer, tá? Fica esperto, fica ligado. Então, com vocês, Mariana Fernandes, CEO da Mariana's Cleaning. Ela é agora mentora, a gente vai falar sobre isso, e a idealizadora, fundadora da Casa das Empreendedoras aqui nos Estados Unidos. Senhoras e senhores, batam palmas! Mariana! Obrigada. Ei, Mari, obrigada novamente. Amor, que bom ter você aqui. Então vamos lá, Mari, dentro desse 1 ano, basicamente, o que mudou na sua vida? Em relação a Mariana's Cleaning Service, não tanto, mas em relação a Mariana Fernandes, muita coisa. Foi 1 ano que mexeu muito com o interno, com as minhas ideias, com as minhas propostas, com o meu propósito. Então, a Mariana Fernandes, nesse 1 ano, teve muita diferença. Perfeito, a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas primeiro, para quem não viu o primeiro episódio, para quem tá chegando agora, eu quero começar ali do começo. Mariana Carioca, da Gema, tá? Mari, qual que foi o ponto que você descobriu ali que você precisava sair do país? Na verdade, como é que foi essa sua transição para os Estados Unidos? O que aconteceu? Então, na verdade, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, eu já voltei para o Brasil, né? Mas a primeira vez eu vim para visitar a minha mãe, que já estava aqui. E aí eu trabalhei num período, né, que a gente vem fazer visita, mas acaba trabalhando. E nesse período que eu fiquei aqui visitando e trabalhando, eu vi que em uma semana de trabalho aqui era o que eu ganhava um mês no Brasil. Então eu voltei para o Brasil, me organizei, vendi tudo que tinha lá e vim para cá. Uau, que história. E aí quando você volta para cá, como é que foi a chegada até na base da limpeza e a Mariana abriu uma empresa? Então, da primeira vez que eu vim, eu já tinha trabalhado com a limpeza, conhecia, mas eu trabalhava para uma outra empresa. Tá. Aí fui embora para o Brasil, tentei lá um período de novo, minha filha nasceu e o financeiro, enfim. E aí eu resolvi voltar de novo. Aí quando eu voltei dessa segunda vez, eu já voltei com uma outra mentalidade, né? Eu já sabia da prática da limpeza, que eu comecei a limpar em 2003. Então, assim, fiquei um tempo já, né, na limpeza direto. Então, quando eu voltei dessa segunda vez, eu fiquei um tempo ainda como colaboradora, mas logo decidi ter a minha empresa, porque eu já tinha experiência de antes. Sim. Né? Então, foi quando iniciou a Mariana's Cleaning, mas de um jeito extremamente informal, assim, só dona de schedule mesmo, sem muita pretensão, bem crua de tudo. Sério? Eu sabia limpar, da limpeza eu dominava, produto, mas era só.
Perfeito. E aí, hoje, você começou ali, você já tinha alguém para te ajudar? Ou foi você na raça e por quanto tempo? Até você conseguir a primeira pessoa? Fui sozinha por um tempo. Tomei conta primeiro de schedule de alguém, né? Então foi aquele processo. Então fiquei bastante tempo só eu. Até que eu tive uma oportunidade para poder crescer um pouco mais o meu schedule, minha cartela de cliente. E a minha mãe, ela trabalhava para uma outra empresa de limpeza também. E aí foi quando eu chamei. Então minha mãe foi a minha primeira colaboradora. Olha que legal. E aí ela veio me ajudar. E nós ficamos assim uns 8 anos. Uau! E assim, achava que aquilo ali era o suficiente, estava bom. Uns 8 anos, só eu e ela. E aí depois, sim, que aí o mindset começou a mudar, mudou chavinha aqui dentro, comecei a enxergar a minha empresa com outros olhos. Aí ali eu comecei a buscar minha primeira colaboradora mesmo fixa, eu tenho contato com ela até hoje. Depois a filha dela foi minha colaboradora. E aí agora, de geração em geração. Exato, agora ela tem também a empresa dela e é uma pessoa assim que eu tenho carinho e vou guardar para sempre. Então, graças a Deus, esse meu primeiro passo do crescimento da empresa, de buscar a colaboradora, foi, graças a Deus, muito tranquilo. Eu tive muita sorte de ter uma pessoa muito boa ali no comecinho. Perfeito. E olhando ali para trás, qual que é o erro número 1 que você vê, tanto que você talvez tenha cometido, que você vê as pessoas cometendo hoje, que não faz a pessoa crescer, evoluir, ganhar mais dinheiro aqui nos Estados Unidos? Eu acho que a primeira coisa é literalmente o mindset, né? Fiquei 8 anos sem entender que tinha um espaço maior para expandir, né? Para explorar. Então eu acho que é isso, assim, a gente se contentar com pouco, sabendo que tem um mundo aí para desbravar. Então eu acho que o meu maior erro foi isso, eu não ter olhado para o meu negócio realmente como um negócio. E aí eu vejo ainda também isso, muitas pessoas se veem num lugar, e eu não falo só no nicho da limpeza, mas em outros business, achando que só aquilo ali, aquele pouquinho é o suficiente, sem abrir a mente para entender até onde consegue chegar. Perfeito. E continuando um pouco aí, o que aconteceu para você? Você diz relacionado a essa virada de chave. Você lembra do momento exato que foi, não, eu preciso acabar com isso, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. O que aconteceu de fato que fez você dar o próximo passo? Porque você estava basicamente, né, parada. Acomodada. E aí, acomodada e tal. E o que fez você avançar? Eu fui no período de 2020. Eu comecei a ter crise de ansiedade, eu acho que é quando a gente desalinha com o propósito, né? Então muita coisa assim na mente, tudo muito vago, sem um lugar para ir, um objetivo. E aí foi ali que eu comecei a sentir alguma coisa incomodando e estava realmente chegando a ser físico. E aí eu fui começar a buscar além. Primeiro começar a me entender aqui dentro, né, o que estava acontecendo, por que eu estava tendo essas ansiedades, tratar um pouco isso e depois entender que eu precisava de algo mais, que me movesse, porque aquele lugar que eu estava, de inércia, eu literalmente me sentia um náufrago, sabe, assim, um barquinho à deriva, era como eu me sentia. Então eu fui começar a buscar mentoria, mas mais baseada na minha vida financeira. Perfeito. O que eu fazia? Porque eu já tinha um trabalho, eu conseguia pagar minhas contas, ainda dava para sobrar um dinheirinho, graças a Deus sempre fui bem organizada com isso. Mas o que fazer depois? E aí foi numa dessas mentorias que eu comecei a ver que a minha empresa podia oferecer mais do que ela estava me entregando. E ali foi realmente a mudança de chave para minha empresa. Eu falei, uau, se eu faturo isso aqui, sem aplicar nada, sem saber direito, então até onde eu posso chegar quando eu começar a me alimentar desse conhecimento? Então ali que mudou a chave. E aí desde esse dia eu não parei de fazer mentoria, de estudar, eu termino uma, começo outra, reciclando e assim vai. Hoje, como é que está a sua empresa hoje? Qual que é a posição que vocês estão? Se você conseguir abrir pra gente aqui o livro da vida da Mariana's Cleaning, quantas pessoas você tem hoje? Como é que está a sua visão de futuro relacionada à empresa? Como é que está o seu faturamento? E
Conta pra gente um pouco dos seus planos. Então, hoje eu tenho 10 colaboradores, tenho a equipe de campo, né, da limpeza, tenho assistente virtual, tenho uma pessoa que fica comigo no estoque, fazendo o abastecimento da equipe. Então, assim, hoje eu vejo que eu tenho bastante gente, né, já me ajudando, já consegui tirar algumas coisas das minhas costas, que antes ficava tudo em cima de mim. Nesses últimos meses, depois que eu bati, né, que eu ultrapassei a meta do 500 mil, eu dei uma segurada na expansão da empresa para poder focar mais na estrutura mesmo. Tá. Mas foi de acordo com a minha cultura, com a minha visão, com onde eu quero chegar. Então eu tomei essa decisão, que é onde eu foco mais ainda nos meus processos internos, para deixar tudo bem alinhadinho, porque a minha intenção é focar em algumas outras coisas. Talvez venha novidade por aí, quem sabe uma nova empresa. Olha. E a própria mentoria que você já citou, né? Que é algo que vai dedicar tempo, eu vou precisar dedicar tempo, eu vou ter que estar mais ali envolvida. Então, preciso deixar a Mariana's Cleaning Service bem amarradinha, com bons profissionais, treinados. E eu sinto que eu cheguei ali nesse número, né? Batendo, né, ultrapassando ali a meta do 500 mil, que consegue suportar essa despesa da empresa, com pessoas treinadas, com colaboradores que sabem a função de cada um deles, para eu poder focar em algumas outras áreas aí que eu escolhi. E a Mari, ela tem um projeto muito sensacional, que é a Casa das Empreendedoras aqui nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, como que nasceu esse projeto, por que desse projeto, e depois a gente vai entrar na mentoria. Eu quero que ela entre na mentoria, gente, porque assim, é sensacional. Essa evolução da Mari, desse 1 ano pra cá, vocês vão ver como que é incrível. Então, nossa, a Casa das Empreendedoras, assim, é o carinho, assim, sabe? Quando eu falo, eu sinto até um calorzinho aqui dentro, porque é muito amor que eu tenho por esse projeto. Também nasceu bem despretensioso. Nessa caminhada de mentoria, eu fui me conectando com outras pessoas, com outras mulheres que estavam em grupos diferentes de mentoria. Aí primeiro eu fiz um grupo local. Eu fiz um grupo que eu chamo a Empower Cleaning de CT. Olha. Que somos mulheres, né, que tem todos no ramo da limpeza dessa região específica. E aí eu sempre tive muita sede de networking, sempre gostei de contato de pessoas, porque além da teoria das mentorias, é interessante você saber, né, e aí você aplicou? O que deu na tua empresa? Porque na minha deu isso. E a gente ganha muito com essa troca. E eu sempre fui muito essa pessoa, assim, de trocar, de querer. O que eu aprendo, eu quero levar para outras pessoas. Então, assim, isso é muito vivo aqui dentro de mim, essa troca. Eu acho que tem que ser assim, né? Porque, assim, hoje eu ajudo uma pessoa que depois lá na frente vai ajudar uma outra pessoa e um dia eu também fui ajudada. É um grande ciclo. E aí, com essa vontade e essa mentalidade, que surgiu a Casa das Empreendedoras. Que a ideia era isso, reunir mulheres do nicho da limpeza, onde a gente pudesse ficar tempo suficiente para conversar e ter uma troca. Porque ainda que a gente fosse nesses eventos presenciais, o tempo de almoço é mínimo, né? Não dá pra ter network. Não tem como. Oi, tudo bem? Já tá na hora de voltar. Não, e você quer escutar e você quer falar ao mesmo tempo. Sim. E é uma loucura. E aí eu falei, caramba, não, a gente precisa de mais tempo. Aí foi quando surgiu a ideia. Eu vou levar alguns palestrantes, vai ter tema, vai ter conteúdo, mas também vai ter a troca. E eu não tinha ideia que ia ser o que foi, sabe? Assim, eu não tinha ideia que a repercussão ia ser tão grande. Porque não é só a teoria dos palestrantes, que lógico, é riquíssimo, é muito bom. Todo mundo que vai, é uma entrega sensacional. Todo mundo que eu convidei vestiu muita camisa, entendeu a verdadeira intenção do projeto. Só que vai muito além, vai literalmente a troca, sabe? Sim. E nós somos mães, mulheres, esposas, filhas. Então, assim, não é só sobre a teoria do que aplicar na empresa, mas nossa, eu tô sobrecarregada, eu tô precisando de um colo, de um abraço. E a gente ter alguém que cuide, ter o Luciano, né, do buffet, que tá sempre lá com a gente, cuidando da gente com tanto carinho, fazendo tudo com tanto carinho. Então, a gente se sente cuidada. Então, saí da primeira edição, já com as meninas me cobrando a segunda, o trabalho foi gigante. Eu falei, não, gente, não vou fazer isso, é muito trabalho. Mas assim,
a repercussão foi tão grande que eu falei, não vou ter que fazer. Foi automático. Não tinha, nem teve como, não. Aí fomos para a segunda edição, que também foi melhor ainda. Aí ano passado foi a terceira edição, e aí foi literalmente um boom. Eu acho que eu tive mais acesso, né? As pessoas tiveram mais acesso, eu estava mais presente no Instagram nessa terceira edição. E aí eu tive tanta procura no direct de pessoas, inclusive de outras áreas, que aí eu decidi, né, abrir, então assim, a mentoria e aonde eu quero levar a Casa das Empreendedoras é para realmente assim, atender mais mulheres, que não seja só do nicho da limpeza, mas que eu possa expandir e a gente virar um grande ecossistema muito maior do que só a Casa das Empreendedoras. Mas foi um começo, um início muito lindo. E o último ano, inclusive, eu não tive nem tempo de divulgar, porque as próprias pessoas que participaram das edições anteriores praticamente acabaram, né, esgotaram as vagas. Quando eu abri, mesmo para quem era de fora, eu abri, se eu não me engano, com 2 ou 3 vagas só. E, assim, uns 3 dias, foi menos de uma semana, eu já tive que parar de anunciar porque já tinha esgotado as vagas. Eu acho que você precisa abrir mais umas 3 casas por ano. Nossa, quem sabe? Umas 3 casas por ano, porque é incrível. Eu fui no último ano e é surreal a troca entre as meninas, com todo mundo. Não tem aquela coisa de correria, sabe? É tudo muito tranquilo, você pode sentar para conversar. Fora as mentorias que lá tá disponível, o pessoal, os mentores também, tete a tete ali, one-on-one com você. É show de bola, vale a pena. Inclusive, eu vou falar com vocês. Vocês deveriam correr lá no Instagram da Mari. A gente vai colocar aqui embaixo, tá? Nessa câmera aqui, câmera 1. A gente vai colocar aqui embaixo o link no Instagram da Mari e vocês vão lá correndo fazer a inscrição. Se eu não me engano, tá na lista de espera, né? Isso. A gente tem lá uma lista de espera. Quem tiver lá nessa lista, a gente vai fazer contato antes de divulgar. Então, de novo, eu nem sei se eu vou conseguir chegar a divulgar. Pois é, gente. É muito incrível. Se vocês tiverem oportunidade, ó, sapeca. E aí, entrando aqui no caso da mentoria, Mariana, senhorita Mariana, o que aconteceu? Foi através da Casa das Empreendedoras que veio essa ideia, porém, qual que foi o estopim para você bater o pé e, ok, vou virar mentora. Sou mentora. Mariana, mentora. Então, durante toda essa caminhada, essa jornada, essas mulheres nesse grupo e na Casa das Empreendedoras, eu sempre escutei muito delas, né? Então, muitas inclusive me chamam de mentora bem antes. E elas já foram plantando essa sementinha, né? Então, assim, eu devo demais, eu quero deixar aqui muito registrado o meu carinho e o quanto que é importante todo esse feedback que eu recebi delas, porque elas que me motivaram, literalmente, elas que me deram esse empurrão, que fizeram com que eu me visse realmente como mentora. Como, nossa, Mariana, você tem que falar isso para mais pessoas, eu quero estar na sua mentoria, eu quero ser sua mentorada. E muitas pessoas também que eu admiro, pessoas que eu conheci durante a minha trajetória, de expandir a empresa, pessoas que já têm empresa, você, Aninha, que são pessoas que eu admiro de verdade e que me falaram, me davam esse feedback, né? Mariana, você precisa, você tem todo jeito, você leva jeito, você precisa estar aqui, nesse espaço, nesse lugar, como mentora. E eu acho que eu fui aceitando, de pouquinho em pouquinho, mas eu lembro que teve um momento que, assim, que pra mim foi muito incrível. Eu estava fazendo Evangelho no Lar na minha casa e a gente leu a passagem a parábola dos talentos. E aquilo ali bateu em mim, assim, de um jeito, quando eu li e a gente começou a refletir, que veio aquela vozinha, assim, falando assim, o que você está fazendo com o seu talento? E eu saí dali, eu falei, caraca, eu estou enterrando a minha moeda, né? E aí foi quando eu comecei a parar para pensar. E aí eu fui em um outro evento, onde a palestrante, que hoje inclusive é minha mentora, falou muito disso. Você ainda não sabe qual é o seu talento? Então escuta o que as pessoas à sua volta tá falando. E eu falei, gente, eu tô aqui, olha, vivendo uma vida, buscando propósito, e Deus tá esfregando na minha cara e eu não tô vendo, não é possível. Então foi nesse momento que eu falei, não, eu decidi, então já que o chamado é esse, eu tô aqui para seguir, para acreditar nisso,
Só que lá atrás, quando eu ainda estava trabalhando isso aqui na minha mente, eu já estava também me preparando, né? Eu acho, assim, de uma importância gigante esse lugar, né? Minha primeira formação foi o magistério. Então eu tenho um carinho pela educação, eu tenho um amor por esse lugar e um respeito que eu não poderia jamais estar à frente de nenhum mentorado, de um aluno, entregando o que eu acho que seja assim, o mínimo. Então, nessa jornada, enquanto eu ainda estava trabalhando, e foi nesse período de 1 ano, né, que você perguntou o que mudou, eu já vim me preparando. Então, eu já fui para algumas formações, eu busquei especializações na área que eu gostaria de mentorar, que no caso vão ser processos, para eu poder realmente estar pronta, com seriedade, com esforço que os meus mentorados merecem, sabe? Da minha parte, de estudar, de estar me reciclando sempre para poder entregar o melhor. Então é isso, a mentoria surgiu desse jeito, foi nessa viradinha de chave de, olha, isso daqui é o seu propósito, segue, vai, e eu tô acreditando e tô fazendo muito de coração aberto e botando muito amor mesmo. Que lindo, que lindo. Sempre te falei, você tem uma liderança, assim, uma essência de liderança muito grande, é natural, sabe? Você exala a liderança, você tem facilidade em liderar. Você tá no meio de um grupo ali, Mariana líder, não tem condição, não tem como. É o seu caminho, eu acho que é o seu propósito. E, cara, te desejo muita sorte, você merece Obrigada. muita coisa, você merece demais ter muito sucesso. E você vai ter sucesso, tudo que você põe a mão, você tem sucesso, porque qualquer coisa que você põe a mão, você, de fato, você corre atrás, você quer aprender. Ela é assim, gente, pra quem conhece, quem conhece a Mari sabe, né, aquele ditado, que se ela põe algo na frente dela e ela quer fazer, cara, não tem nada que para ela. Ela vai até, sei lá, na Califórnia, a última cidade da Califórnia, buscar alguma coisa, algum aprendizado. Ela não para. E aí, Mari, falando assim de bagagem, né, de tudo que você já aprendeu e tudo mais, quando a gente sai do Brasil, a gente sai com a bagagem, né, física, com as nossas roupas e tudo mais. No seu caso, o que você precisou tirar da sua bagagem relacionada a crenças, medo, aprendizagem, qualquer coisa que você precisou tirar da sua bagagem para você se tornar uma CEO? Uau! Bastante coisa. Porque para eu me ver nesse lugar de CEO, uma que eu tive que começar a terapia, sem dúvida, né? A parte emocional, essas nossas crenças, essas nossas limitações, isso é muito sério mesmo. Então, como eu já vinha dessas crises de ansiedade, né, então eu busquei realmente, antes de pensar em crescer a empresa, eu olhei para essa parte interna. Então, acho que se eu tivesse feito o contrário, ficaria muito mais difícil para mim, porque quando eu cheguei ali, de realmente ver que teria um caminho para seguir, para trilhar, para expandir, eu ia esbarrar em muito mais coisa. Eu esbarrei em muita coisa. No controle, então, nem se fala. O controle até hoje vem aqui bater na minha porta de vez em quando. Mas, sim, de merecimento, muita crença de merecimento que eu tive que deixar para trás. De não merecimento, né, no caso. O controle, o próprio controle, eu achar que tudo tinha que passar por mim, que tudo tinha que estar concentrado em mim, que se eu não fizesse, ninguém mais poderia fazer. Então, isso aí foi uma luta muito grande interna. Então foram realmente, eu acho que mais, ali no comecinho principalmente, mais a relação com o merecimento e o controle. Esse eu tive que trabalhar e continuo trabalhando para poder me enxergar CEO, enxergar minha empresa como empresa, enxergar setor dentro da empresa, entender que vou ter que delegar, né? Então, eu acho que o maior peso foi essa parte. E é sempre, né, comigo, né? A gente com a gente mesmo, né? Não é sobre o externo, é sobre o interno. Então foi esse aprendizado ali que me fez abrir a visão para me enxergar CEO.
Perfeito. E aí, Mari, na sua bagagem de hoje, o que que você carrega e o que que você quer permanecer nessa bagagem para o futuro? De qualquer viagem que você for, qualquer lugar que você for. Também foi algo que eu desenvolvi nessa jornada, nessa caminhada, principalmente nesse último ano, e eu falo assim, foi game change, foi virada de chave. Se eu tivesse que dar um conselho, um único, para alguém, seria trabalhe a autorresponsabilidade. Então, assim, isso eu quero levar para a vida, isso aqui vai estar comigo. Essa foi uma mudança que me fez ver absolutamente tudo com outros olhos. Porque quando a gente tem autorresponsabilidade, a gente entende que o que eu vivo hoje é única e exclusivamente consequência das minhas escolhas, e ponto. A gente assume o protagonismo da nossa vida. Porque enquanto a gente não entende isso, a gente acha que a nossa vida, o nosso futuro, está na mão de terceiros ou de situações, quando na verdade não está. Está na nossa mão, porque eu escolho como eu vou reagir a terceiros. Eu escolho como eu vou reagir às ações. As ações, as dificuldades, as pessoas que muitas vezes nem são tão bem intencionadas, que a gente acaba se deparando, vai acontecer, vai estar ali. Mas o que vai fazer a diferença é como eu vou reagir a isso. Então, assim, isso foi uma coisa que mudou muito na minha jornada, eu aprendi e eu quero levar para a vida. E se eu puder trocar e falar e explicar sobre isso com quem estiver comigo, eu vou fazer muita questão, porque realmente faz muita diferença, sabe? Você saber que você é protagonista da sua história. Só não dá certo se você desistir. Só não dá certo se você não recalcular a rota. É a única maneira de não dar certo. Não é porque alguém fez ou não fez, ou alguém falou com você de um jeito, ou a situação. Tá? Não, é você e as suas escolhas. E ponto. Excelente. Uau. Que aprendizado. Obrigada. Nossa, Obrigada. Eu que agradeço poder compartilhar de verdade. Assim, se eu puder falar disso, eu falo com gosto. Porque de tudo que a gente conversar aqui, se for para ficar só uma coisa, que fique isso. Perfeito. Amém. E aí, entrando um pouco mais a fundo desse assunto, você tem várias Marianas aí, né? Mariana CEO, Mariana mentora agora, Mariana empresária, Mariana mãe, Mariana filha, Mariana esposa, Mariana mulher. E aí, como é que você faz para você voltar para sua essência? Porque com tanta coisa, você acaba saindo um pouco de si, você não... às vezes não está tão presente em determinados momentos, mas o que faz você voltar para sua essência, voltar para Mariana lá de dentro e pôr os pés no chão? Então, isso é exercício, né? E aí eu tenho, graças a Deus, uma terapeuta, uma coach, né? A Sil, minha tudo, ela é maravilhosa. Então, ela me ensinou, inclusive, a fazer alguns exercícios, até mesmo quando o feeling, né, a gente tá sentindo alguma coisa, a ansiedade, a impaciência, entender que são partes, né, não sou eu, não é minha essência. Então, quando eu faço isso de maneira consciente, eu entendo que existe uma essência ali. E às vezes, quando eu sinto ansiedade, não é a minha essência falando pra mim, né. Então, assim, visitar esse lugar. E lógico, né, terapia é vida, tem coisas que a gente não consegue sozinha, na verdade a maioria das coisas a gente não consegue sozinha, então sempre quando eu tenho que voltar para esse lugar, eu tento fazer esses exercícios, me enxergar mesmo, sabe, como ser imortal em evolução, porque é isso que eu sou, né? Eu estou Mariana, CEO da Mariana's Cleaning Service, idealizadora da Casa das Empreendedoras, mas eu sou essência, né? Quem eu sou é uma outra coisa, essa é quem eu estou, né? Então eu tenho que lembrar disso. Eu tenho um propósito muito maior que tem que estar ali, olha, sendo revisitado várias vezes. E é ele que dá força pra gente, para poder conseguir equilibrar ali a mulher que a gente é, a mãe, a esposa, a filha, a empresária. Verdade. Então, assim, é muito importante a gente se relembrar, né? Você é essa essência divina aí dentro. Vai, visite esse lugar, volte para esse lugar. Perfeito. Os jardins, né? Tem que regar o que tiver morrendo primeiro. Exatamente. Né? Não tem aquele exercício da roda, assim, adoro ele, tem um nome que eu não vou lembrar, né?
que você vai marcando, né? Como é que tá a sua saúde, de 1 a não sei quanto. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer para entender qual é o jardim que você tem que regar, né? Exato. E se visitando ali dentro, porque ali é a bússola. E tem algum lugar que, cara, se você for, você tá... tô pronta pra próxima, tô pronta pra uma guerra. Tem lugar físico, inclusive, né? Eu gosto de assim, contato com a natureza, silêncio, gosto demais. Hiking, né? Agora começa a esquentar um pouco, vai dar pra voltar. Perfeito. E eu gosto, assim, ali é onde eu vejo Deus, sabe? É ali que eu olho tudo, eu contemplo, eu sinto o cheiro do ar puro. Então tanto que meu aniversário foi há pouco tempo atrás, e foi o que eu escolhi para esse ano, porque num período muito agitado, muitas ideias, fazendo muita coisa, eu quis ir para esse lugar, né? Eu quis estar ali, acordar sem aquela correria com horário, sentir aquele cheiro da natureza. Então esse lugar ali é onde me leva ali para minha essência, para calmaria. Eu gosto de estar nesse lugar. Na verdade, quem você convidaria para ir com você? Pode ser uma pessoa viva ou morta. Quem seria a primeira pessoa que você pensaria em levar com você para esse lugar? Jesus. Porque quem eu levo de verdade. Toda vez que eu vou para esse lugar, é essa conexão que eu busco, sabe? Eu fecho os olhos, real, de sentir a brisa, de sentir o cheiro e de me conectar mesmo, sabe? De me sentir mais unida, mais presente, para até depois da minha rotina, para o meu dia a dia, eu estar mais aberta para as intuições, para eu estar mais aberta para essa conexão, para eu estar fazendo as minhas melhores escolhas, conectada com Jesus mesmo. Perfeito. E o que você perguntaria para ele? Ele de frente com você, o que você perguntaria para ele? O que eu perguntaria para ele? Eu perguntaria sempre qual direção eu devo seguir, porque eu literalmente, a direção que ele me apontar eu sigo. E pode ser o caminho mais espinhento, mais cheio de pedra, porque eu confio que se ele está me indicando aquela direção, é porque é aquela direção. Então, assim, eu só quero isso. Me aponta o caminho. E então, qual resposta você acha que ele te daria especificadamente para você? Para mim, acho que me segue. Perfeito. Me segue. Que lindo. Muito bom, muito bom. Eu achei incrível essa visão, esse pensamento e essa ideia de você ter um lugar para você se conectar, seja lá com o que você acredita, seja lá o que você faça, mas para você ter essa conexão, porque a gente vive hoje num mundo tão louco, é tudo tão rápido, tudo acontece em segundos, e às vezes seus amigos, a sua família. Qual que foi a última vez que você mandou mensagem para seus amigos? Qual foi a última vez que você disse eu te amo para os seus filhos, ou para o seu esposo, sua esposa, seja lá seu companheiro? Então, tá tudo tão rápido, Mari. Tá tudo tão rápido. Muitos estímulos, né? Assim, Demais. tudo demais. Demais. Sim. E vocês, aí do outro lado, terem um local para se conectar, né? Para relaxar, para tirar um momento para si, se conhecer, ter um momento com você, nem que você seja sozinho mesmo, sabe? Senta, toma um café, toma um chá, um suco, sabe? Sinta o ar, para um momento, 5 minutos e relaxa, sinta esse ar. Enfim, se vocês deixarem aqui, eu vou longe com esse assunto, tá, gente? Então, vamos pro próximo. Mari, próxima página, como diz o nosso querido Joel. Próxima pergunta, na verdade. Mari, a gente, né, verificando no Google, no YouTube, a gente tem umas perguntas aqui que são as perguntas que as pessoas mais querem saber, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então, eu vou falando Bora aqui, lá. E aí a gente vai pra frente. Preparada? Tem que estar, né? Não tem pra onde correr. Então vamos lá. Mari, qual que é o salário mínimo nos Estados Unidos para quem começa na limpeza hoje? O salário mínimo, né? Deixa eu melhorar. Semanalmente, trabalhando de segunda a sexta, aí de 9 a 5. Quanto mais ou menos a pessoa tira em média? Em média, Na assim, limpeza. Né, varia de estado para estado. Então, vou te responder no estado que eu tenho mais costume. Eu estou em Connecticut. Então, aqui a média vai ser de uma colaboradora regular, né? Que não é a líder, não é a motorista, como fala aqui. Pode variar de 650 a 700, 750.
O salário dólares semanais. O salário mínimo mesmo, em geral, aqui em Canérica, é $16 e alguns centavos. Tá. Né? Então, assim, tem essa variação. E principalmente no cleaning tem a variação, porque tem dia que você trabalha, né, um horário maior, tem menor, então você ainda pode isso. Se dependendo em que empresa você tá, se você quiser dar uma esticada, ainda tem essa parte. Então, por isso que dá para de repente ir até além desses 750, dependendo do que você for fazer no dia. Em dólares, tá, gente? E semanal. Em dólares, semanais. Então, lembra da história? Olha, o semanal que eu ganhava lá mensal? Tá entendendo agora? É isso. Muito, agora a ficha caiu. E qual que é o cronograma da limpeza de casa mais frequente? Semanal, quinzenal, mensal? Aninha, lembra que eu falei, né? Eu comecei a limpar a casa lá em 2003. Eu lembro que naquela época era muito fácil ter cliente semanal. Tá. Quando eu voltei dessa segunda vez, já o cenário já não era mais tanto assim. O que era mais forte é o quinzenal. Mantém ainda, né, a limpeza quinzenal sendo a mais forte, porém eu também já começo a enxergar que teve mudança, que é passando a ser para mensal. A mensal ainda não bate a quinzenal, mas teve um aumento assim, considerável de um tempo para cá. Mas eu ainda acredito que o quinzenal é o ideal, né? É o principal. Não acho que o mensal vai bater. E tem uma porcentagem muito pequena que só quer, assim, com uma recorrência mais espaçada e acaba optando só por uma deep cleaning. Sim. Tipo, vou fazer uma deep cleaning a cada 3 meses, a cada 4 meses, mas também existe. E tem épocas também, né? Sim. Porque, pelo menos lá em Nova York, a gente tem época de muitos move-ins, move-outs, né, que são as mudanças. Então, também varia de estado para estado, né, tem essas questões que a gente precisa avaliar. Próxima pergunta. Mari, o robô aspirador ajuda a manter a casa limpa por mais tempo ou ele atrapalha a limpeza profissional? Eu acho que ele não atrapalha, mas também não ajuda. Ele é muito mais pro dono da casa, né? Pra quem tá ali, então de repente ajude um pouco naquela sujeira mais leve. Mas não acho, quer dizer, eu tenho certeza que não substitui, sabe? O robô aspirador não tem como você substituir uma empresa de limpeza profissional por um robô aspirador. E aqueles robozinhos, Mari? Robozinho não, robozão, né? Porque é maior do que eu. O que você acha? Você acha que vai ter que o pessoal das técnicas da limpeza vão perder o trabalho? Ou como é que você vê o futuro? Não acho ainda, não. Eu não vejo ainda esse cenário de um robô ainda capaz de fazer tudo o que a gente faz. Porque também vai além, né? Então, assim, tem muito cliente que gosta mesmo do contato. De novo, né? Vai variar de região para região, mas eu aqui em Canérica, eu sinto que muito cliente gosta de ter esse contato, sabe? Tem que ter uma cara, tem que ter alguém, tem que ser uma pessoa. Acho que ainda é muito frio essa ideia de um robô limpando a casa, né? Então, ainda que isso, né? Se um dia isso acontecer, eu ainda acho que é um futuro muito distante. Nós estamos seguras, meninas. E aí, qual que é a diferença mais brutal entre lidar com um cliente americano e um cliente brasileiro? Como que você profissionaliza isso? Qual que é a diferença? Uma diferença muito grande que você vê entre os dois. Tá, assim, culturalmente, muita diferença. O que, por exemplo, o brasileiro, mesmo morando aqui, né, se eu for servir um brasileiro aqui, ele ainda traz muito da mentalidade do Brasil. Do que é uma empresa de limpeza do Brasil. Como se eles quisessem o que é oferecido lá, que também seja oferecido aqui. Tá. Né? E não é. A realidade da limpeza aqui é diferente. Um exemplo, desculpa. Assim, americano é muito certo. Se ele te contrata para isso, é isso que você vai fazer. Entendi. Qualquer extra é extra. Tá. O brasileiro ainda não entende isso. E eu tô falando isso visão cliente, né? E ele acha que a gente vai sempre fazer um a mais, o tipo de limpeza vai ser igual ao do Brasil, que está embutido. Pode ser uma limpeza tipo do Brasil, que seria acho que uma deep cleaning. Sim. Pode acontecer, mas aí você vai ter que pagar o preço de uma deep cleaning. Verdade. Então eu vejo que como cliente, essa mentalidade do brasileiro interfere nisso, entender como que é aqui
a visão americana, e a gente está aqui, né, essa visão que a gente segue. Mas também não é só com o cliente. O contrário também é verdadeiro. Muitas vezes a gente, quando chega aqui, a gente acha que a gente tem que fazer tudo. E chega uma hora que pesa. E às vezes você já deixou o teu cliente tão acostumado com aquilo, que aí como que você faz para voltar? Né? E eu lembro que eu aprendi isso com uma cliente. Eu lembro especificamente de uma cliente que eu limpava a casa dela, e aí também, uma vez por mês, eu fazia o vacuum eu aspirava o corredor do condomínio, que ela era tipo ela tomava conta do prédio do lado. Então eu fazia o vacuum desses 2 prédios. E aí ela falou, olha, o pessoal lá pediu do office para você só pegar um lixo que tá ali não sei aonde, me explicou onde era, e quanto que você cobra a mais para pegar esse lixo e jogar no dumpster. Eu falei, imagina, nada. Eu posso fazer. Gente, era só eu sair, a casa dela, o lixo eu já levava para esse dumpster. Eu ia descer a mesma escada que eu sempre descia, eu ia fazer o mesmo caminho que eu sempre fazia, a portinha para pegar o lixo era no caminho, eu só ia ter que abrir uma portinha, pegar a bag de lixo e jogar num lugar que eu já ia ter que jogar o dela. Ou seja, eu ia mudar 0 o meu trajeto. E ela virou para mim e falou assim, não, aqui é assim, Maria. Se isso não está incluído no seu preço, isso é um extra. E você tem que cobrar por esse extra. Você vai cobrar $10. Ela que decidiu, ela que falou e eles me deram $10. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, é verdade. Né? E aí se você for ver, a cultura que é essa. Você está sendo pago para fazer isso. Né? Então eu vejo que tem esse... Perfeito. E aí você acha então que talvez um dos maiores erros quando a pessoa tem uma empresa aqui, principalmente sendo brasileiro, seria a precificação? Nossa, muito. Primeiro, é isso. Tudo bem a gente, né, rolar um over-delivery de vez em quando, um cliente que vale a pena. Você está fazendo isso intencionalmente. Sim. Sabe, com um propósito. Aquele cliente me indica muito. E é bom que fique claro para ele. Porque ele tem que entender que ele está recebendo esse over-delivery pelo que ele é. Né, pelo cliente, eu tô aqui há muitos anos com você, obrigada, e tal. Pra não achar também que o dia que você não fizer, ele vai lá e te cobra. Tem que entender que over-delivery é over-delivery, ele tem que entender que é um over-delivery. Então, assim, muita entrega, porque a gente está acostumado com aquilo, e sem se valorizar. E aí, às vezes, só descobre isso, essa precificação errada, quando já tá lá na frente, que aí a conta não fecha. Porque, gente, empresa é monstrinho de comer dinheiro. Quanto maior a sua empresa, maior os seus gastos também. Então não se iludam com o número de faturamento, porque se você não tiver com o financeiro muito alinhadinho, isso daí é só para dizer que uau, tô abafando, né? Você tem que conhecer o seu número. Então quando você começa lá embaixo, não, eu preciso pegar com esse valor porque eu tenho que encher o meu schedule. Ou então até ostenta, fala, não, eu comecei ontem, e olha quantos clientes eu tenho. Gente, pegar cliente é a coisa mais fácil, só você dar metade do preço que está todo mundo pegando e encher a sua cartela de cliente. Mas e aí? É sustentável? Você vai conseguir levar isso até quando? E aí o que você está fazendo com todo o sistema? Jogando o preço de todo um sistema lá embaixo. Então sim, existe aí e acho que também é um pouco do merecimento, sabe? De não entender o quão grande é esse trabalho. Porque a gente tem a mania de achar, né, que botar para baixo, eu sou faxineira, como se fosse pouca coisa. Não, gente. Eu falo isso demais para as minhas meninas. Se sintam importantíssimas, porque vocês são importantes. A gente devolve tempo. O cliente, se tivesse que limpar a própria casa, ele não ia ter tempo com o marido, não ia ter tempo com os filhos. Então, estou dando tempo para ele. Não é só sobre a limpeza. E se você for ver os benefícios de um ambiente limpo, em tudo, na saúde mental. Então, esse trabalho é de uma importância gigante. Só que a gente não se enxerga assim. E aí a gente não tem coragem de precificar, e aí a gente acha que se pedir o valor um pouco a mais não vai fechar o cliente, e aí a empresa vai crescendo com um monte de preço lá embaixo, e aí quando você for acordar, você está ganhando menos que o seu colaborador. Exato. Então sim, é um grande problema a precificação. E fica ralando, não vê o dinheiro entrando, só conta chegando e dinheiro, cadê o dinheiro? Então tem que saber precificar, tem que ter uma noção.
Faz um plano de negócios, veja seus maiores 3 concorrentes da sua área, pesquisa os valores que eles estão cobrando, fica aí na média também e dá seu jeito, dá o E seu bata corre, mercado mesmo, né? Eu bato mercado de tempos em tempos para eu saber. Tem que fazer todo momento, a cada 6 meses praticamente, porque às vezes eu conheço gente que fez a primeira vez quando começou e nunca mais. E ó, aí não dá, tem que ser constante. E também parar com essa ideia assim, tô abafando, tô pegando um monte de cliente. Porque escuta, né, a sua volta, tem um monte de gente dizendo que tá difícil. E você tá conseguindo? Uma coisa tem aí. Né? Então, será? Tem que eu tô avaliar. conseguindo demais. Porque realmente não vale a pena, não vale a pena. Eu, pelo menos, acredito e com a matemática não mente, né? Então, assim, vale muito mais uma empresa enxuta, com uma margem de lucro maior, do que aquela empresa gigante com faturamento de... Quantas empresas que faturam milhões fecham as portas? Exato. Né? Então, assim, não é sobre o faturamento, mas é sobre isso, sobre você saber o quanto está entrando, né? Tá valendo a pena, tá pagando suas contas? Porque a gente tem muita despesa, né? Então, se você não conhecer seu número e precificar errado, e aí quem vai pagar a conta? E você vai diminuir o salário do seu colaborador? Não vai, né? Tem nem como. Você vai... É do seu, é no seu que vai sangrar. Vai do seu bolso, vai do seu bolso. Aí você vai ser o funcionário que mais trabalha na sua empresa e é que menos ganha. E menos recebe. Aí não vale a pena ter empresa. Exatamente. Não adianta nada. E aí, Mari, então, você, né, todos esses tipos de limpeza e tudo mais, você também faz limpeza espiritual? Olha, eu vou te falar que tem que rolar de vez em quando, né? Mas se bem que limpar a casa pode se considerar uma limpeza espiritual também. Porque imagina, uma casa toda bagunçada, você não consegue se organizar. Se a sua casa estiver bagunçada, se o seu quarto estiver bagunçado, você não consegue se organizar. Sua vida continua desorganizada. Mas você falando isso é até engraçado, porque eu lembrei que eu trago muito. Se as minhas meninas estiverem ouvindo, elas vão rir agora. Porque nas reuniões eu falo muito disso, né? Assim, gente... Vigie o seu pensamento, a sua energia. Você está chegando, o seu trabalho é dentro do lugar mais importante da vida de alguém. Porque a minha casa é o lugar mais importante. Onde está quem eu amo, quem eu mais amo, né? Então, assim, se a gente entra para limpar, a gente também está no lugar mais importante da vida de alguém. Então, eu falo muito disso, né? Que não acaba sendo, né? Uma limpeza espiritual. Vigia, não chega com aquela reclamação, ai, tudo é ruim. Se você tá fazendo isso aqui, é porque você escolheu fazer isso aqui. E não vem dizer que não. Eu sei que não é o sonho de ninguém, mas escolheu, que ninguém tá apontando a arma pra cabeça de ninguém pra poder fazer. Então, se você escolheu tá ali, faça de coração aberto, entregue pro cliente. Ah, mas esse cliente é muito chato. Mas a chatice é dele. Só vai ser sua quando você se abrir para ela, né? Então eu falo muito isso para os meninos. Então vai com boa energia, vai com energia de gratidão, porque é isso que a gente coloca lá. Então é meio que isso também, né? Faz sentido, né? Deixa os problemas da porta para fora, entrou para dentro do cliente ali, ó. O problema já era, não pensa em problema, porque senão você vai fazer um trabalho ruim, vai fazer uma entrega de péssimo gosto e aí não vai ter tips, propinas, gorjetas, né? Sim. Tem todo um processo por trás que nada melhor que a Mariana para explicar para vocês. Então, só ir lá, correr no link dela, tá? Vou colocar aqui o Instagram dela novamente e vocês vão lá, clica na bio e aí vai ter todo o passo a passo, tanto para Casa das Empreendedoras quanto para entrar na lista de espera. Não é lista de espera não, mas tem um formulário que vocês vão preencher para fazer a mentoria. É praticamente um VIP. E aí eu não falei nada com ela não, tá? Eu tô falando aqui com ela. Vai 10 minutos para 5 primeiras pessoas que entrar em contato com ela até, vamos supor, esse aqui vai ao ar até o dia 30 de maio, tá? Então até o dia 30 de maio, as 5 primeiras pessoas que preencher o formulário certinho vai ganhar 10 minutos de consultoria com ela, tá? Para você falar como é que tá a sua situação, ela te dá vai fazer um projetinho aí para você e vai te entregar, beleza? Olha a responsabilidade, hein? Prometo que eu vou dar o meu melhor. Isso não foi combinado, eu tô falando sério, não tem nada combinado aqui, ela vai me matar depois, mas aqui a gente mata a cobra, mostra o pau e ainda a gente mostra onde que a gente enterrou ela, entendeu? O negócio aqui, ó, é de alta categoria. Então, Mari, deixa eu te perguntar uma coisa, na verdade, sobre processos. Pra gente entrar aqui em uma parte de processo.
você trabalha com qualquer tipo de empresa. Você mentora, seja cleaning, pintura, construção, qualquer coisa você vai. Sim. E aí, como é que funciona? Explica um pouquinho pra gente, caso alguém esteja interessado, queira saber mais um pouco, explica pra gente aqui como é que funciona a sua mentoria. Primeiro, assim, eu decidi abrir o leque, porque eu tive muita procura, né, depois da terceira edição da Casa das Empreendedoras, de mulheres de outras áreas. Então, assim, vai ser focado para mulheres, né? Tá. O nicho vai ser mulheres, mas são de todas as áreas, porque processo é para tudo, né? Processo é para qualquer tipo de empresa. E o que eu acho muito lindo e importante em processo é, se você aprende montar processos, se você aprende a importância do processo, você pode abrir qualquer empresa. Sabe, hoje eu me sinto assim, super segura. Porque se um dia eu decidir fechar minha empresa de limpeza, vender minha empresa de limpeza e montar qualquer outra coisa, eu sei montar. Eu sei começar uma empresa do zero, porque eu conheço o processo. Eu montei os meus processos. Eu não copiei os meus processos, sabe? Ai, me passa aí seu processo, Aninha. Seu processo funciona para você, na sua empresa. Exato. Na minha empresa, eu preciso montar de acordo com a minha realidade, né? Então, assim, por isso que eu quis focar não num nicho específico, então quis abrir para todos os setores, porque isso atinge todos os setores. As conversas que eu tive já com vários empresários e senti essa necessidade, não é só do nicho da limpeza. Então por isso que eu quis abrir. Mas vai ser, o foco realmente vai ser processo, porque eu vi que isso é um gap que existe muito grande. Né? Porque assim, existe muita mentoria ensinando ali os seus primeiros passinhos, quais são os primeiros passinhos, que são super importantes também, é importante. Porque nesse primeiro momento, chavinhas, né, a gente muda, é ali que a gente abre a mente, então é muito importante passar por esse aqui. Só que depois que você passa por isso aqui, eu vejo um monte de gente sem saber o que fazer. Eu já tive colegas que me ligaram e falaram assim, Mariana, eu saí do operacional, que não é sair do operacional, mas enfim. E agora, o que eu faço? Porque já não estava mais lá limpando. E aí ninguém ensinou o que se faz depois. E aí depois você começa a entrar no mundo que fala muito de CRM, de software, de VA, de coisas que você não sabe nem como que você vai aplicar. Então quis focar nesse gap que existe ali e explicar o básico, sabe? Assim, é o processo dali, da raiz, da foundation mesmo. Porque todo o resto vai sair dali. Então, sabe, processo é tirar daqui e colocar no papel. É fazer um empreendedor entender o que é processo. É desmistificar o processo. Porque Sim. todo mundo acha que o processo é um bicho de 7 cabeças. E como se fosse uma coisa extremamente complexa. E aí nunca começa. Ah, porque eu ainda não sei, eu não vou começar, eu não sei fazer. E não é. Aí a gente contrata mal e depois reclama do colaborador, porque a gente não tem processo de contratação. A gente toma má decisões, faz más escolhas, porque financeiramente e acaba pesando, porque a gente não tem processo financeiro. Então, assim, a gente não tem jornada do cliente, não tem follow-up. E aí acha que a culpa é sempre de alguém, não é. É porque a gente não tirou daqui para seguir. Então a gente monta processo, tem métrica, aprende a ler as métricas, porque processo é algo que a gente não vai largar nunca mais. O processo tem que ser revisitado de tempo em tempo, porque o que funciona hoje, daqui a alguns anos não vai funcionar mais. Exato. Ou o que funciona hoje para mim, para uma empresa que está assim, daqui a alguns anos, se a minha empresa crescer, eu já vou precisar de outras coisas, de outros recursos, de novos processos. Né? Então, se você aprender ali do básico, o que é processo, como que eu vou medir os meus processos, como que eu vou enxergar os meus gargalos, aonde eu tenho que focar, você consegue escalar o seu negócio e aí qualquer negócio de maneira muito mais saudável. Perfeito. Porque muita gente não entende de processo, não quer entrar nesse assunto, acha que é algo assim superficial, não precisa agora. E às vezes tão pouco sabe dos seus números. Exato. E aí você precisa de processo para tudo. Todos os setores da empresa você precisa de processo. E não adianta ter um VA aqui, outro VA ali, e você não entende da sua própria empresa, e aí cobra do VA uma... VA, gente, para quem não sabe, é assistente virtual assistente. E quem trabalha remoto e tudo mais. Então, você cobra dele, mas você não está repassando para ele, você não sabe o que repassar, na verdade.
E aí você fala, mas meu filho não tá fazendo nada. Mas como que não tá fazendo nada, gente? Você não passou nada pra ele? Se ele soubesse o que fazer, se ele soubesse como lidar, como criar, como montar, é aquilo que a gente conversou mais cedo, não ia ser um VA, né? Ia ser o contrário. Você seria tá o trabalhando VA pra e ele seria o seu chefe. Então não espera que o seu VA vai montar os seus processos. Tem que ser justamente o contrário. Porque se você não tem processo, como que você vai passar para ele qual é a função dele? Não tem, você não sabe. Você não sabe o passo a passo, né? Para mostrar como que ele vai adivinhar. Então, realmente, é a base, é a fundação. E qual que é o ponto que uma pessoa precisa de processo? Qual que é sair do operacional... Como que eu sei que eu preciso de processo? Quando que eu sei? Ou quando eu bater o valor X, eu vou pesquisar, eu vou procurar processo, alguma coisa de processos. Como processo é que você desde entende? o primeiro dia da sua empresa. Processo começa hoje. Você começou hoje a sua empresa, já começa ali, abre uma pastinha no Drive e descreve o passo a passo do que você já faz. Deixa ali. Que depois você vai visitando. Porque é processo, como que se alguma colaboradora, que você já tem alguém ali, ainda que você ainda esteja indo, tá com você, como ela tem que proceder se ela quebrar algum item da casa? Como você procede? Então vamos botar que você nem tenha um colaborador ainda. Como que você procede quando você quebra um item da casa? Aí eu deixo ali exposto, eu coloco um note, eu entro em contato com o cliente, eu peço desculpa, eu reponho o item. Processo. Perfeito. É só colocar no papel o passo a passo do que você tem que fazer. Que aí no dia que você sair desse lugar, que você parar de limpar e tiver alguém fazendo por você, você só vai entregar esse documento para ele. Fala assim, ó, é assim que funciona aqui. Então quando você estiver ali, é isso que você tem que fazer. Cheguei na casa, dei de cara com a porta fechada, bati, o cliente não atendeu. O que tem que fazer? Processo. Quando você chegar na casa do cliente, o cliente não estiver, você tem que ligar, não, o que você vai fazer? Vai entrar em contato com quem? Você que liga direto pro cliente? O cliente, você vai cobrar um fee de cancelamento em cima da hora? Ou não, você não cobra? Porque se não cobra, deveria. Todo mundo cobra, gente, até a sua manicure. Se você falar em cima da hora, ela vai te cobrar e você não está cobrando o seu cliente, né? Então, assim, isso é processo. Então o processo é muito simples e muito básico, não tem que esperar, muito pelo contrário, você não pode esperar, tá grande demais. Ah, Mariana, mas agora eu já cresci, já tô quase saindo do operacional, né, da limpeza, ou qualquer outra coisa, de qualquer setor que seja, né, já vou começar a delegar, vou começar a buscar meu primeiro colaborador, mas aí agora, começo por onde? Eu costumo falar assim, o que você vai delegar primeiro? Então, se você vai começar a contratar, então o primeiro passo é você ter um bom processo de contratação. Porque, gente, o problema não é a sua colaboradora. Ah, minha colaboradora não leva a sério o meu trabalho. Você contratou a sua colaboradora de maneira séria? Então, por que você quer que ela veja você de maneira séria? Se você foi lá no bazar, viu um leilão de colaboradora, para qualquer área que seja, viu quem oferece mais, quem dá mais, quem não sei o que, nanana. A pessoa tá chegando, não entende nem a cultura da sua empresa, não sabe nem quem você é, e aí se ela não tá alinhado com o que você espera, a culpa é dela? Eu lamento informar, não é. A culpa não é dela. A culpa é de quem contratou errado. Então tem que ter processo de contratação. Primeiro passo, monte um processo de contratação para ter certeza que você vai conseguir um bom colaborador. E depois você vai vendo os outros setores, os próximos setores que você vai começar a entregar, delegar, e vai deixando ele alinhado. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, então também não pira, né? Entra o jardim novamente. Exato. Então você vai ver o que é o seu foco agora e vai fazendo. E tá tudo bem fazer de uma maneira simples. Porque depois você vai voltar. Vai voltando, e vai realinhando, e vai vendo gargalos, e é isso. Perfeito. Tá vendo, gente? Vendo? Se fosse vocês, eu corria na bio agora e já clicava nesse link. Eu acho. Hein? Mas, Mari, nosso tempo tá acabando. Não. Infelizmente, a gente vai aqui pro nosso último bloco, que vai ser o nosso aqui bate-bola, rapidinho. Então, Mari, um livro de cabeceira. Meu Deus, tem que ser rápido? Tem que ser... Eu sou péssima pra nome. Eu não vou conseguir ser rápido, porque eu vou ter que contar a história do filme, do livro pra eu poder falar. Um livro de cabeceira. Eu vou falar então o que tá hoje na minha cabeceira, porque tem vários passaram. Um especial. Eu tô hoje com o Sermão da Montanha.
Ok, perfeito. Chá ou café? Café. Ok, beleza. Rio ou São Paulo? Gente, sério que eu vou ter que responder? Com certeza, Rio. Desculpa. Mas fazer o quê? Não tem como, né, gente? Processos ou... Processo. Olha só, eu ia inventar uma aqui pra Não ver se eu tem. pegava ela. Gente, eu adoro processo. Eu valorizo o processo. Se eu for contratar alguma coisa, algum serviço de qualquer empresa, e aí, se a empresa me demonstrar processo, ela já me ganhou. Excelente. Muito bom. E o que você falaria pra Mari, Mari lá de trás, a Mari bancária, que tava ali com o saltinho, correndo atrás da assinatura do pessoal, e ainda não sabia se de fato ia vir para os Estados Unidos? Confia e vai. Não desiste. Qual que é o legado que você quer deixar para sua filha? Nossa, eu quero que a minha filha entenda esse sistema que eu falei, de ajudar, de se enxergar como uma grande corrente, sabe? Assim, busque para você, mas também doe, porque eu acredito demais nessa energia, porque é a energia da abundância, né? Quanto mais você tem e dá e oferece para o outro, e ajuda alguém, mas de forma genuína, não por teoria, porque é bonito e que eu vou posar no Instagram como uma pessoa generosa, não. É aqui dentro mesmo, é de verdade, é de coração. Coisa que às vezes parece simples para você, mas que faz muita diferença. E é realmente uma corrente, porque lá na frente alguém vai fazer por você, e você vai de novo fazer por alguém, e aquele alguém vai se sentir grato e vai fazer por um outro alguém. Então eu acho que é assim, eu gostaria muito de ver minha filha nessa mesma energia, entendendo esse ciclo lindo da abundância. Que lindo, Mari. Muito obrigada Amor, eu que pelo seu agradeço. tempo, a sua paciência. Ah, imagina. É sempre bom ter aqui, você já é de casa, tá? E eu me Obrigada. sinto em casa mesmo. Obrigada a você que ficou até agora com a gente. Qual que é a minha câmera? Essa. Produção! Agora a gente tem produção, a gente tem sócio, a gente tem 2 patrocinadores. Olha só, a segunda temporada vem aí, galera. Esse é só o começo, tá? Fica aí, segue a gente no Instagram, segue a gente aqui no YouTube, no Spotify também. Vai estar tudo ali na descrição do YouTube, tem todos os links. Segue a Mari, corre atrás, entre em contato com a Mari, tá? Participa da Casa das Empreendedoras. Seja você tanto do Clean ou de qualquer outro tipo de empresa, não tem problema, é super bem-vindo. Processos, você precisa de processos. Essa mulher aqui, ó, ela é a pessoa certa para te ajudar, combinado? Obrigada novamente, fique com Deus, até a próxima. Se inscreva no canal, clica, participa com a gente, manda muito comentário. Se você é hate, manda também que dá bom, tá? Põe lá um monte de coisa ruim, não tem problema algum. Mas vai lá, deixa um comentário na DM. Fala com a gente se você gostou, se você não gostou, o que gostou. Tem convidado que você gostaria de ver aqui? Me manda também. Manda aí, manda o link do Instagram da pessoa. Se é um imigrante que tá bombando, sei lá, a história é sensacional e você conhece, manda pra gente. Combinado? Muito obrigada. Até a próxima. Bye, bye.